Estamos de volta com o Conexão Itajubá e estamos recebendo aqui no estúdio da Panorama a doutora Beatriz Monroe, que é a coordenadora da Defensoria Pública da região do sul de Minas Gerais. Doutora Beatriz, é um grande prazer, uma honra tê-la aqui no nosso programa. Bom dia. Bom dia, Otávio. O prazer é nosso de mais uma vez falar sobre Defensoria Pública. Doutora Beatriz, eu já vou lhe comunicando que estaremos aqui várias vezes. Vou querer contar com a sua presença, a presença da doutora Jaqueline, para conscientizarmos as pessoas em relação aos seus direitos, a mulher em relação aos seus direitos, e informá-los sobre essas questões que às vezes aparecem complicadas quando são faladas por advogados, que são os direitos das pessoas, né? Os problemas de família, as separações, problemas com filhos, heranças e a violência contra a mulher também. Nós vamos tratar várias vezes aqui, mas não hoje, né? Hoje é mais uma apresentação, mas existe um assunto que eu gostaria de tratar especificamente, rapidamente, doutora Beatriz, que chama-se Síndrome da Alienação Parental. Eu garanto que você que está nos ouvindo, poucos ouviram falar isso. E eu gostaria, doutora Beatriz, que a senhora explicasse o que é isso. A Síndrome da Alienação Parental é uma falsa denúncia de abuso sexual ou falsa memória que um dos pais tenta incutir no filho a respeito do outro. Tá? Ela tem acontecido muito, mas o caso de denúncias ainda está em torno de 10 a 15% dos fatos que realmente ocorrem. Vamos exemplificar para as pessoas conseguirem captar a imagem. Quando um casal está em conflito, muitas das vezes eles disputam a guarda dos filhos. E tem ocorrido, isso é um fenômeno que foi verificado há muitos anos nos Estados Unidos, e hoje no Brasil nós já temos legislação a respeito. E nessa disputa pela guarda dos filhos, um dos pais traz uma falsa denúncia de que o filho teria sido abusado sexualmente pelo outro. Geralmente, a mãe que traz essa falsa denúncia de que o filho fora abusado sexualmente, o filho ou a filha, pelo pai. Tá? Ela tem uma grande diferença do chamado incesto ou incesto. O incesto é realmente o abuso sexual de fato, ocorrido, verdadeiro, o abuso sexual que muitas das vezes ocorre entre pais e filhos. A síndrome da alienação parental é a falsa denúncia de ter acontecido esse abuso. Mas com que objetivo as pessoas fazem isso? Geralmente, como eu coloquei, para disputar aquela guarda, disputar a atenção do filho, é a maneira de colocar o filho contra o outro. Tá? Ou seja, o filho ou a filha não tem a menor lembrança disso, e isso é incutido na cabeça dela. Isso é incutido, e a criança ela é sugestionada a acreditar que aquilo realmente aconteceu. Olha, doutora Beatriz, eu não sou de comentar as coisas aqui, mas isso me parece uma monstruosidade, né? Verdade, uma aberração realmente, mental de que faz isso, né? Sim, e com relação a ser uma aberração mental, hoje ainda não é considerado uma doença, tá? Os psiquiatras colocam como um fator psicossocial que tem que ser analisado, que existe, mas ele não está no Código Internacional das Doenças. Agora, como é que a justiça encara isso, né? Na hora, vamos dizer, numa disputa na justiça pela guarda dos filhos, a criança vai com essa falsa memória. A mãe, vamos exemplificar a mãe coloca esse falso testemunho para a justiça. Como é que isso se resolve? Olha,
esses casos, eles exigem uma grande habilidade dos operadores de direito, sejam juízes, sejam promotores de justiça, sejam defensores públicos, porque a mãe vem com a alegação de que teria ocorrido o incesto. O pai, em sua defesa, vem com a alegação que a mãe está com a síndrome da alienação parental, que não é verdade. Tá? E os juízes, eles, para avaliarem esses casos, eles têm uma tendência muito grande de valorar e devem realmente valorar os psicólogos judiciais e os assistentes sociais, que são os profissionais que vão trazer subsídios para o juiz em relação a ter ocorrido ou não aquele abuso sexual, aquela violência. A criança, por sua vez, ela já está numa situação vitimizada, tanto se ocorreu como se não ocorreu. Se ocorreu pelo fato do crime em si, e se não ocorreu pela tentativa da mãe de criar essa falsa memória. E para se decidir se o fato ocorreu ou não, a criança ela é revitimizada para poder trazer a toda a sua lembrança os fatos que porventura possam ter sim ocorrido. Quer dizer, isso aí acaba virando uma ferida que é reaberta, né, traumatizando de novo. Às vezes a criança já chegou aos 15 anos, né, já é um jovem e fica sujeito a isso. Mas eu lhe pergunto, doutora Beatriz, o que é que acontece com ou o pai ou a mãe quando se descobre essa farsa? De que isso foi uma memória plantada no jovem ou na criança? Olha, a mãe que pratica esse ato, ela está sujeita à perda da guarda do filho e ela está sujeita também a processo criminal, porque ela teria dado uma falsa notícia de um crime. Tá? Mas a grande preocupação nossa, de todos os operadores de direito, é realmente com a criança, porque os estudos têm demonstrado, os psiquiatras, os psicólogos têm colocado que uma criança demora em média 5 anos para superar esse trauma. Não significa que vai esquecer, ele vai superar. Para superar, em média 5 anos para superar, porque a criança, a primeira noção de autoridade que a criança tem é do pai e da mãe. Certo. E ela perde essa referência de autoridade quando ela é vítima de violência sexual dentro da sua própria casa. A estatística demonstra também que 70% dos casos a violência ocorre pelos pais biológicos, tá? E 30% a violência ocorre por padrastos. Esses números, agora, os números em si, esses são os percentuais, os números em si em relação a esse problema são significativos, doutor, ou ainda são muito baixos? Ou não existem, os registros são poucos? Eu acredito bastante significativo, porque considerando que de 10% a 15% somente denunciam, tá? E o que já é um número muito grande, tá? E nós temos que considerar que isso dentro de uma população, vamos colocar em torno de Itajubá, é considerável. E é uma atenção, esse assunto eu acho de extrema importância, para que as pessoas deem mais atenção ao que acontece à sua volta. Tá? Muitas das vezes, dos casos que aconteceram, por exemplo, na Defensoria Pública comigo, no ano de 2000, passaram 2 casos. Tá? Na maioria das vezes, quando acontece realmente, a mãe toma conhecimento, ela tende a não acreditar, tá? Porque tem-se como inconcebível. Mas nós temos que colocar isso como orientação que acontecem e que deem atenção a qualquer forma de manifestação da criança nesse sentido. E a criança, por sua vez, ela tende a não denunciar, porque de qualquer forma ela ama o seu genitor. E ela não quer que ele seja visto como culpado.
daquela situação. É verdade. Doutora Beatriz, agora uma pergunta que vai incomodar muita gente. Isso tem uma classe social preferencial? Não. Acontece em qualquer classe social. Pois é. Então, às vezes as pessoas estão posando aí de pessoas respeitáveis, pais de família, madames, e dentro de casa a conversa é diferente, né? A realidade é outra, né, doutora Beatriz? Doutora? Independe da situação econômica. E o que você tem colocado é que é um problema intergeracional. Geralmente o pai que abusa de seu filho, ou o padrasto que abusa do seu enteado, ele possivelmente sofreu um abuso sexual na sua infância. E aí isso vai se perpetuando de geração em geração. Exatamente. Isso é uma tragédia, né? Doutora Beatriz, olha, a senhora já está convidada a voltar aqui brevemente. Direito de família é um assunto muito extenso, para mais de quilômetro, né? Nós estamos falando através da Panorama para 210 cidades e informação com responsabilidade, que é o lema do Conexão Itajubá. Então eu conto com a sua participação, com a sua colaboração nesse trabalho de levar a toda essa cidade essa informação muito importante para a qualidade de vida de todos nós. Ok? Pois não, tá. É nossa obrigação, com o nosso dever, a nossa atribuição institucional, dar orientação à população. As pessoas interessadas em mais informações, quem elas podem procurar? Tem algum telefone de contato? Nós não podemos dar esse tipo de informação via telefone. São casos que têm que ser analisados pessoalmente, com muita delicadeza, tá? Numa política de aconchego, para verificar o que realmente está sujeita àquela criança. Então as pessoas podem se dirigir ao NUDEM ou à Defensoria Pública? É um caso, sim, de violência doméstica, sem dúvida alguma, mas não só no NUDEM. Elas podem se dirigir a qualquer órgão, seja a Defensoria Pública, seja o Ministério Público, seja a Delegacia de Polícia, tá? No órgão que ela se sentir melhor, mais recepcionada e que tenha condições de trazer aquele fato. Ok. Doutora Beatriz, muito obrigado. Vamos nos ver mais vezes aqui no Conexão Itajubá e vamos contar com essa participação da Defensoria Pública e do NUDEM. Parabéns pelo trabalho que a senhora tem realizado. Aliás, parabéns pelo NUDEM, que é um trabalho magnífico, foi feito, um sonho concretizado. Obrigado você, Otávio. Obrigado pela oportunidade de trazer orientação jurídica à população. Na Defensoria Pública hoje nós temos uma dificuldade ainda de recursos humanos, tecnológicos, para o atendimento que a população merece, que a população precisa, tá? Não importando a nossa dedicação, mas nós temos clareza que as pessoas ainda não têm a Defensoria Pública atuando da forma necessária em nossa comarca. Mas estamos aí lutando para melhorias, para poder estruturar a nossa Defensoria Pública de forma a bem melhor atender o cidadão itajubense. Ok. Bom, muito obrigado. Nós vamos ficando por aqui, meu amigo Alexandre Robi. Vai encerrando o Conexão Itajubá. Eu entrevistei a coordenadora da Defensoria Regional da Defensoria Pública, aqui da região sul de Minas, doutora Beatriz Monro. Quer fazer contato, quer fazer parceria com o Conexão Itajubá? Ligue 3599-9963-3676. Fala com a Michele. Ficamos por aqui. Foi bom estar com vocês. Nos vemos amanhã às 11h15 da manhã. Conexão Itajubá, conexãoitajubá.com.br. Tchau.